Boa noite, professor. Eu sou a Bárbara, sou estudante aqui da FDF e hoje nós vamos fazer algumas questões, algumas perguntas para o senhor sobre direitos autorais e propriedade intelectual de criações na internet. Uma das primeiras perguntas, ela é bem ampla, mas a gente acha bastante importante. Como que o senhor acha que os direitos autorais se aplicam a obras criadas e compartilhadas nas redes sociais? Essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, na medida que o paradigma que rege o direito de autor está vinculado a criações que são exclusivamente humanas, ou seja, descartando aquelas que sejam feitas por animais, que já tem alguns casos, né? Nesse sentido, ou mesmo por máquinas. Muito embora a gente saiba que, por exemplo, a legislação do Reino Unido já admita a proteção, né, em relação às criações nesse sentido, e também casos polêmicos envolvendo plágio por inteligência artificial nos tribunais chineses. Muito embora fique a advertência de que isso não é algo que o mundo, né, copie ou aceite com uma certa tranquilidade. Então, muitos autores questionam, na verdade, até se o direito autoral seria válido para proteger os resultados dessas IAs generativas, na medida que não são criações humanas e que, na falta, né, de uma solução sobre a autoria e titularidade, essas obras, por exemplo, poderiam ser consideradas ou em domínio público, né, que não teriam nenhum criador, nenhum titular, como as informações e os fatos, os elementos periféricos que serviram para, probabilisticamente, eu entender, no caso, a máquina entender como é um gato, o que é um gato, né, sem reproduzir aquilo que originalmente a treinou, né, a obra intelectual que a treinou, por exemplo, a fotografia do seu gato ou a imagem de um animal, né, mas ela vai saber o que probabilisticamente a representação significa um gato. Então, é muito difícil nesse aspecto hoje a gente traçar uma definição para isso. A maior aproximação que a gente pode fazer das IA generativas com os direitos autorais está na origem daquilo que as alimenta, que são bancos de dados que contêm obras intelectuais protegidas e que as treinam, fazem parte do seu aprendizado de máquina, seja ele mais ou menos supervisionado, né? Seja ele mais ou menos autônomo. Aí temos, né, a utilização dos entendimentos mais clássicos do direito de autor, por exemplo, a necessidade de autorização dos titulares ou dos criadores para que os desenvolvedores possam utilizar essas obras nesse treinamento. Isso para que, eventualmente, os criadores ou os titulares possam vir a ser remunerados. No entanto, a gente sabe que esse empreendimento, principalmente do desenvolvimento dessas IAs generativas por parte das Big Techs, demandam altos investimentos econômicos e que esse impasse, na verdade, pode ficar muito entre essas empresas, em geral plataformas ou as plataformas digitais desses conteúdos, de compartilhamento desses conteúdos, né, criativos, imagens, vídeos, sons, textos, as redes sociais, inclusive, e esse outro elemento que é importante a gente lembrar, que é o direito à remuneração dos criadores e também o equilíbrio de interesses com os usuários, né, que também têm direitos a ser
a serem atendidos aí por essa relação. É um grande desafio, né? Professor, com relação, já que o senhor estava falando de autorização, né, para esse uso, né, para o desenvolvimento mesmo, né, da inteligência artificial e dessas metodologias, quais são as principais consequências nessa via, né, de autorização para os indivíduos ou as empresas que infringem esses direitos autorais na internet hoje, né, no Brasil? Hoje a questão estaria, acho que um pouco mais centrada em algum tipo de responsabilização de natureza coletiva. Nós temos o exemplo mais recente da aplicação, né? Mas também não envolve só direito autoral, envolve também proteção de dados pessoais e sensíveis, pela falta, na verdade, de uma transparência ou um esclarecimento de informação maior aos usuários da Meta em relação à aplicação Instagram, para se opor eventualmente ao treinamento da IA generativa desta aplicação, dificultando até a forma do exercício desse direito, a ponto de haver aí uma espécie de sanção. Nesse sentido, também tem o caso anterior aí do próprio WhatsApp, por falta também de transparência e também por criar maiores obstáculos ao eventualmente discutir os termos ou não do tratamento de determinadas informações com a sua mudança da mudança dos seus termos de uso, né, e oportunizar isso para os usuários. O que eu vejo, em regra, é que muito falta ainda uma regulamentação de alguns deveres e obrigações que seriam estendidos a todas essas plataformas e alguns direitos que poderiam ser reconhecidos, principalmente direitos de natureza procedimental para o usuário. E o senhor considera que essas leis que nós temos hoje, elas são insuficientes para abranger tudo que envolve essa questão dos direitos autorais? Eu acho que é insuficiente. Ou muito amplas? Eu acho que é insuficiente, tanto que a ideia não era nem tratar isso de um ponto fragmentado ou tópico, como está sendo tratado no 2338, mas do ponto de vista até de uma ampla reforma, como aconteceu em 2019, né, na própria União Europeia, uma legislação que foi se adequando à complexidade até da internet, para o bem ou para o mal, discutível algumas coisas, mas ou não dá para dizer do ponto de vista do direito do usuário, daquele de interesse, que também não teve algum tipo de avanço. Sim. E então, assim, considerando, enquanto essa legislação ainda não está adequada, né, às nossas reais necessidades, quais são os passos, né, que o senhor percebe e também de acordo com os estudos que o senhor faz, que o criador do conteúdo deve seguir ele, né, individualmente e diante da sociedade para proteger suas obras na internet? Difícil, né? Seria como dizer, não estar na internet, né? Em geral, assim, tem a ver assim, como é o método de treinamento, né? Como é que se chega a esses bancos de dados, né? Se é tipo web scraping, né? Se é uma varredura, ou se algum direcionamento, uma filtragem desse conteúdo, os conteúdos alimentados pelos próprios usuários nas plataformas. Falta um pouco de informação e clareza. Assim, em relação a alguns dados, como eu já mencionei, né, outras legislações permitem que você utilize canais até de denúncia,
oposição, a depender da plataforma tem até uma coisa mais esmiuçada, como por exemplo o caso do YouTube, né, que é uma plataforma de compartilhamento de vídeo. Eles têm uma IA que é o Content ID, mas você tem um procedimento ali de reclamação, denúncia, contra-notificação, resposta, remoção, suspensão, impedimento de retornar eventualmente o mesmo perfil à plataforma, enfim, que é o que se pede que se tenha minimamente, né? Continuando aqui com o Dr. Rodrigo, né? Eu sou a Ana, aqui da Faculdade de Direito de Franca, passando mais algumas perguntas. Como as tendências atuais, como o uso de inteligência artificial para criar conteúdo, afetam a propriedade intelectual? Eu acho que tem um problema, primeiro, né, em relação às IAs generativas, que elas podem gerar uma abundância de produtos que façam concorrência a obras intelectuais criadas por seres humanos. É claro que isso pode talvez ter um limite, na medida que isso pode gerar um desestímulo a que as pessoas continuem a criar, e um problema, porque se elas dependem dessas criações humanas, pode ser que chegado a um determinado limite você não consiga mais fazer com que esses padrões probabilísticos sejam originais ou minimamente interessantes ou inovadores. O risco de repetir certos parâmetros, padronizações, pode ser grande, né? Um outro risco nessa abundância é que você, por óbvio, né, deixe de... já não era escasso, né? Os direitos intelectuais em geral são baseados em uma escassez artificial, tanto na propriedade industrial quanto os direitos autorais, e agora no mundo digital, né, nas últimas décadas é que fica bem claro isso. Tem um custo muito baixo de produção de conteúdo, muitas ferramentas, e faz com que talvez no futuro próximo até a própria existência do direito autoral seja desimportante ou desinteressante. Não vai sumir, mas talvez não seja tão significante. Entendi. E quais são as melhores práticas para atribuição de créditos quando se utiliza obras de terceiros em projetos online? Eu acho que você tem que ser clássico nesse sentido, né? Que é a citação, né? Respeitar a paternidade, a autoria da obra. Então você tem que, até no conjunto de treinamentos, no conjunto de dados para treinamento dessas IAs, por exemplo, alguma legislação já aponta para a necessidade que ou seja feito um resumo de onde elas vêm, onde é que elas é proveniente, né? Ou seja indicado os caminhos, os links, as referências, né? Nesse sentido, né? Para você saber de onde aquela IA se baseou para chegar naquele ponto. Sim, muito bom. Professor, eu agradeço, tá? A atenção do senhor, foi maravilhoso a entrevista. Parabéns pela palestra que foi nos dada aqui também, foi boa. Bom proveito pra gente. Agradeço imensamente, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado.